Atenção para o top de 5 segundos. Oferecimento Rede Encantos de Hotéis. Encante-se com a hospedagem no litoral e Serra Gaúcha. Casa de Paolo, o melhor galeto do Brasil. Apoio Pet Mais, a pet do seu bairro. Porto Alegre completa 249 anos no dia 26 de março. Desde a chegada dos casais da ilha de Açores, os portugueses que fundaram o povoado, até hoje, quantos acontecimentos, quantas histórias, quantas lendas e quanta realidade. Uma delas, que originou um escândalo na segunda metade dos anos 40, é a história da prisioneira do Castelinho da Bronze, tema do livro do colega jornalista Juremir Machado da Silva, que recentemente foi lembrada nas redes sociais pelo amigo e também jornalista Marco Antônio Vieira, e que vamos transcrever aqui. Não sem antes lembrarmos o significado do Alto da Bronze na história da capital gaúcha, situado em uma das partes elevadas do centro de Porto Alegre. Vizinha do castelo, uma antiga praça, que foi tema de um samba gravado pela estrela porto-alegrense Elis Regina, obra do pianista Paulo Coelho, autor da melodia, e a letra de Peri Azambuja Soares. A Bronze, que deu nome ao local, foi uma mulher belíssima, com pele bronzeada, daí o nome, e que vivia nas imediações das ruas Formosa, hoje Duque de Caxias, e do Arvoredo, a rua Fernando Machado. Alto da Bronze, cabeça quebrada, praça querida, sempre lembrada, a praça 11 da molecada, praça sem banco do Rato Branco e do futebol, da garotada endiabrada das manhãs de sol. Feliz em que eu era criança, do tempo em que a vida era da minha infância, a grande quimera. Hoje eu, pobre profano, me lembro de ti, dos meus desenganos, ó meu Alto da Bronze, dos meus 8 anos. Esta é uma história interessante que aconteceu em Porto Alegre na virada da década de 40 para 50. O político Carlos Eurico Gomes construiu esta casa em 1948 no formato de castelo medieval para viver com a amante Nilza Link. Está situada numa região do centro de Porto Alegre conhecida como Alto da Bronze. Portanto, a casa foi batizada de Castelinho do Alto da Bronze. Ele era casado com Ruth Caldas, irmã de Breno Caldas, proprietário da poderosa empresa jornalística Caldas Júnior. Carlos Eurico tinha 40 anos quando conheceu Nilza Link, que tinha apenas 18 anos,
e se apaixonou perdidamente por ela. Tanto que se separou da mulher para viver com a amante no castelinho. Foi um escândalo na sociedade moralista da época. Carlos Eurico era extremamente ciumento e possessivo, mantinha a jovem presa no 3º andar do castelinho e não permitia que ela chegasse nem na janela. Viveram 4 anos juntos, de 1948 até 1952. Durante este período, ela não teve contato com nenhuma pessoa. O ciúme dele era tão violento que chegou a ameaçá-la de morte. Com isso, Nilza planejou a fuga e conseguiu, depois de tanto tempo prisioneira no castelinho. Após o episódio, a casa foi vendida e nos anos 50, no local, funcionou uma boate. Depois, virou um espaço para artes e, ao que consta, até recentemente, ainda funcionava como um espaço cultural, lugar de expressões de arte, cursos de pintura, teatro, danças e outros. Essa história que nós acabamos de apresentar no programa de hoje, com um texto fantástico do meu amigo Marco Vieira, jornalista e escritor, ele que era servidor público, hoje está aposentado e mora em Torres, a mais bela praia gaúcha. Ele é meu amigo há muitos anos, tive a oportunidade de conhecê-lo na Secretaria de Segurança Pública, ele que trabalhava na assessoria de comunicação da SUSEP, Superintendência dos Serviços Penitenciários, e também trabalhou com a Regiane Nochen na Secretaria de Administração do Rio Grande do Sul. Um redator e um cara que cria muita coisa boa com as palavras. Ele escreve realmente muito bem. E nós vamos agora a um contato direto com o Marco Vieira para ele comentar a respeito desta história fantástica que nós acabamos de acompanhar neste programa, porque o texto é dele, a narrativa é do Marco. E essa narrativa parece um roteiro de filme de suspense, mas não é. É pura realidade de algo que aconteceu lá pelos anos 40, 50, no século passado. Marco Vieira, um grande abraço, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo no nosso programa. Um comentário seu a respeito deste cárcere privado no Castelinho do Alto da Bronze. Um abraço, meu amigo. Agradeço, muito obrigado pelo convite para mim participar do programa de vocês. Eu estou sempre pesquisando, buscando alguma história interessante que eu acho, e escrevo do meu jeito e publico lá no Facebook. E essa do Castelinho da Bronze eu achei muito peculiar, muito interessante essa história. E ela fica bem na esquina da Fernando Machado com a Vasco Alves. Aliás, eu morei na Fernando Machado durante muitos anos, em lugares diferentes, né? E várias vezes passava por ali, às vezes não sabia exatamente o que era aquele castelinho. Com o tempo a gente vai ouvindo histórias daqui e dali, e o Juremir Machado da Silva, que é um jornalista, escritor, colega jornalista, escreveu um livro, acho que já tem uns 20, 30 anos, eu acho, que ele escreveu esse livro sobre este episódio. E outras pessoas mencionaram, a própria imprensa já publicou isso em jornais, recentemente até teve um programa de rádio aí falando sobre isso, televisão também. Imagina um sujeito lá que resolveu aprisionar a sua companheira durante 4 anos, ela não podia sair de casa, não podia nem chegar na janela, tamanho era o ciúme dele em relação a ela. E o interessante é que ele era um homem da alta sociedade, era um homem casado com a irmã do jornalista mais poderoso, que era do Rio Grande do Sul, que era o Breno Caldas, dono da empresa jornalística Caldas Júnior. Então tem uma série de episódios aí, conforme foi relatado no programa de vocês. É muito, muito curioso.
Pelo que eu soube, a Nilza Link, né, que era a mulher essa, ainda vive. Está com quase 100 anos, 90 e tantos anos. E ela mora em Gravataí, por aí. Ele já morreu há muitos anos, né? Pois é, para as pessoas que não sabem, Marco Vieira também é escritor. Ele tem 3 livros publicados. Inclusive, o último deles, Até os Últimos Dias, tem circulação na Europa, se espalhou pelo mundo inteiro. Mas são 3 livros. Outono de 68, o segundo No Cair da Tarde e Até os Últimos Dias. É o 3º livro do Marco. Outono de 68, Marco, é um livro que narra algo de época. Trata-se de um romance, a exemplo do que eu tive a oportunidade de ler, de Josué Guimarães, Camilo Mortágua, um livro de mais de 500 páginas, mas ambientado na Porto Alegre dos tempos de 1964, nos primeiros dias de abril, que coincidiram com a Revolução de 64. Outono de 68. Que história você apresenta para os nossos telespectadores nesse livro? Pois é, este livro aqui, o Outono de 68, ele foi o segundo livro que eu escrevi e o primeiro que eu publiquei numa editora. Foi em 2014 isso. Foi pela editora Sulina. O prefácio do livro, né, está na orelha, foi escrito pelo Juremir Machado da Silva. Né? E a história é a paixão de um casal de adolescentes ambientado nesta época da ditadura militar. A história se passa em Porto Alegre, na região do Bonfim, no Parque da Redenção, Centro, Cidade Baixa, nessas imediações aí. É um jovem, o Augusto, que é idealista, é um estudante que participa do movimento estudantil, e a namorada dele, a Cíntia, o Augusto é estudante de faculdade, faz o curso de Direito. E a Cíntia, que é uma estudante de ensino médio, né? E ela não participa do movimento estudantil. Por sinal, ela é filha de um coronel do Exército. E aí, então, veja como são os conflitos, né? Em plena época da ditadura militar, ela é filha de um coronel do Exército e namorando um rapaz que participava do movimento estudantil. Então, aí começam todo o conflito da história, né? E não consegui editora, nenhuma em Porto Alegre. Aí mandei para São Paulo. Aí, naquela época, ainda tinha que datilografar, enviar e tal. Aí a editora de São Paulo me retornou o livro, dizendo que ele era bom, que tinha bem escrito e tal, mas que não poderiam publicar, porque achavam que o assunto ia ser esgotado com a minissérie que a Globo estava lançando naquele momento, que se chamava Anos Rebeldes. Eu achei que não tinha nada a ver isso, porque uma coisa era o meu livro, outra coisa era a minissérie. A minha história se passa em Porto Alegre, a da minissérie é em São Paulo, Rio, não sei bem. Aí o que aconteceu? Nesse momento aí eu acabei desistindo de escrever. Eu tinha escrito então 2 livros, No Cair da Tarde, que foi o primeiro, e o Outono de 68, que foi o segundo. Quando surgiu isso, eu desisti, cheguei a ficar assim, 20 anos sem escrever nada. Aí depois é que eu retomei mais recentemente, foi quando eu publiquei, porque o que acontece? Nós 2 fomos colegas na área de segurança pública, né? E em órgãos diferentes. Mas como eu trabalhei na SUSEP, que é um órgão que administra os presídios, né? O secretário de segurança um dia pediu que eu acompanhasse o Juremir Machado da Silva, que é esse jornalista que trabalha no Correio do Povo, na Rádio Guaíba, a que eu acompanhasse ele num presídio em Charqueadas, né? E porque ele queria conversar com um preso que
Esse preso tinha trabalhado no serviço secreto uruguaio durante a ditadura militar lá do Uruguai. E este preso, ele estava preso no Rio Grande do Sul por tráfico de armas, é outra coisa. Mas ele afirmava que tinha envenenado o ex-presidente Jango Goulart. E aí o Juremir estava escrevendo um livro naquela época, 2013, 2012, por aí, estava escrevendo um livro sobre esse episódio do Jango. E aí precisou ouvir ele. E eu, como era assessor de imprensa da SUSEP, acompanhei ele até Charqueadas. A gente fizemos umas 2 vezes essa viagem. Uma outra vez foi um outro preso que participou de uma oficina literária e aí convenceu este a escrever sobre isso, né? E aí fomos lá conversar, o Juremir foi interrogar ele, conversar com ele, perguntar coisas para ele. E aí, nessas idas e vindas, eu comentei ao Juremir que eu tinha escrito esses livros. E aí ele pediu para ler esse Outono de 68, passei para ele gostou muito, tanto é que ele fez a orelha do livro, e o livro saiu pela editora Sulina. Revendedora Jequiti para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ligue Dulce, prefixo 51 99105 6279. E o outro livro, No Cair da Tarde. O que você pode nos dizer a respeito desta obra que você compôs, No Cair da Tarde? Pois, No Cair da Tarde, esse foi minha primeira experiência em prosa, o primeiro livro que eu escrevi. Eu comecei a pensar que tipo de tema, o que eu vou usar qual é o tema que eu vou utilizar para escrever esse livro. Bom, eu antes de morar em Porto Alegre, eu morei em Santa Maria, morei 1 ano em Santa Maria. As maneiras de se morar em Santa Maria para aqueles estudantes, basicamente era república de estudante, pensão ou casa de família. Se morava muito em casa de família. Em 1 ano que eu fiquei lá, eu experimentei as 3 formas, né? E em uma casa de família, eu fui morar na casa de um casal de velhos, e aí era muito interessante. Era uma casa antiga, geminada, do lado tinha outro casal de velhos, e tinha uma porta que ligava as 2 casas. E o mais curioso disso é que, às vezes, alguém daqui entrava na casa de lá, ou alguém de lá entrava na casa daqui, e aquilo parecia normal, sabe? Só que o que acontece? Esses velhos, às vezes, eles brigavam com os outros. Às vezes brigavam entre eles, e às vezes brigavam um casal com outro casal. E aí diziam, não, tem que fechar essa porta, tem que pregar. Tinha umas coisas muito interessantes, assim. Aí, quando eu fui pensar qual é o tema que eu vou usar, eu comecei a pensar nesse casal de velhos, porque eu via neles, apesar disso, eu via neles muita solidão. Muita solidão, eu percebia isso neles. Aí, o que eu fiz? Nesta época, até vou te contar uma história, uma questão que eu acho que eu nunca comentei contigo. Nesta época, saiu num jornal de Porto Alegre um episódio que aconteceu no final dos anos 50, que foi um batalhão da ONU que saiu do Cais do Porto de Porto Alegre, parece que o Regimento Osório, que foi intervir numa guerra no Oriente Médio, entre Egito e Israel.
E o único jornalista que participou disso, que acompanhou esse navio, foi o teu tio Glênio Pérez. Glênio Pérez, então, esse jornal nessa época, quer dizer, na época não, isso na década de 80, estava revivendo, recordando, já tinha passado 20 anos, do conflito esse no Oriente Médio, né? Então, o Glênio Pérez acompanhou. Aí eu resolvi juntar as coisas, foi aí que veio a parte ficcional. Eu imaginei aquele casal de velhos tendo um filho soldado que teria participado desta guerra no Oriente, desta intervenção no Oriente Médio. Isso é a parte ficcional, porque eu nunca soube que este casal de velhos tivesse algum filho. Nunca me falaram, nunca perguntei nada, eu nunca soube de nada. Então eu imaginei essa história. Aí imaginei esse jovem indo para lá, e a história toda se passa na véspera de Natal, com este casal de velhos, imaginando a volta do filho, e ele não vem. E isto se repetia, porque eles já estavam meio esquecidos. Todos os natais eles imaginavam a volta do filho, e o filho nunca volta. Entende? Então é uma história assim bem triste, né? Da solidão do casal de velhos. Até os últimos dias, qual foi a sua inspiração e de que forma surgiu este livro? Já é sucesso, circulando pela Europa, em alguns países da Europa, começando por Portugal, não é verdade? Até os últimos dias. Sobre o que trata esse livro? Este livro eu escrevi já bem depois dos outros. 2014 foi o ano que a minha mãe morreu e foi o ano que eu me aposentei, meses depois. Aí meu pai estava sozinho, eu morando em Porto Alegre, meu pai em São Luís Gonzaga, lá no oeste do Rio Grande do Sul. Muito bem. Eu resolvi passar um mês inteiro com ele, em janeiro. E aí eu resolvi escrever esse livro. Já estava planejando em escrever, já tinha mais ou menos a ideia na minha cabeça. E aí eu comecei a escrever. O pai morava numa casa lá, bem no centro da cidade, mas tinha um pátio grande. Eu levava uma mesinha para o pátio, pegava o meu notebook e escrevia, de manhã e de tarde. Fiquei um mês inteiro escrevendo o livro. Mas eu fiz assim, eu escrevia os capítulos e tal, mas não controlava muito. E fui escrevendo, mês de janeiro inteiro. Aí eu voltei para Porto Alegre. É como se eu tivesse um diamante bruto e eu comecei a dilapidar esse diamante. Aí eu peguei capítulo por capítulo e comecei a avaliar. Às vezes eu cortava coisas, às vezes eu acrescentava, eu trabalhando. Então eu levei mais ou menos uns 3 meses para escrever esse livro. E é esse aqui, Até os Últimos Dias. A história do Até os Últimos Dias é a história de uma mulher muito sofrida, Marina é o nome dela, e ela tem 9 filhos no transcorrer da história, né? E os mais velhos acabam indo para a criminalidade. Ela é uma mulher muito pobre, ela é uma mulher que é catadora de lixos recicláveis, né? E esses mais velhos se revoltam, acabam indo para a criminalidade, enfim, e ela tenta evitar que isso aconteça com os mais novos. Ela sempre, apesar das suas dificuldades todas, ela sempre lutou para que eles estudassem, né? E conseguiu isso com os mais novos. E aí, então, a história dela é uma história de muito sofrimento durante todo esse período, né? Até que chega num momento lá que um filho já consegue fazer um curso superior, enfim, aí tem toda uma história e um final bem surpreendente. Marco, muito obrigado pelo privilégio de tê-lo no programa Ela e Eu. Transmito o meu abraço carinhoso, meu abraço afetuoso, e eu quero transmitir agora o meu mais sincero desejo, e a Regiane eu sei que compartilha disso, de que você tenha muito sucesso nessa nova fase de aposentado e que você possa aproveitar as belezas naturais e a vida tranquila de Torres. Muito obrigado
pela oportunidade de tê-lo no nosso programa. Eu quero agradecer o convite de vocês. Para mim foi muito bom, muito agradável ter esse bate-papo com vocês aí. Somos colegas, trabalhamos juntos. Trabalhei com a Regiane, trabalhei com o Tino, Norberto, enfim. E agradeço muito a participação e desejo muito sucesso a esta live de vocês aí. Muito obrigado. Quando você viaja a passeio ou a negócios, fique encantado com a hospedagem. Um hotel confortável, atendimento personalizado, café da manhã delicioso e tudo o que você precisa para se sentir em casa. Rede Encantos de Hotéis. 2 unidades em Gramado, Encantos Portal e o Encantos do Sul. E o Encantos Torres Hotel, na mais bela praia gaúcha, o melhor em hospedagem. Rede Encantos de Hotéis. Central de reservas por e-mail, reservas@redeencantos.com.br. Drops da Anices. Vai fazer 1 ano, agora dia 16 de março, que viemos para dentro de casa, que passamos a viver o isolamento social. E nós brasileiros gostamos tanto do abraço, do toque, e hoje só podemos fazer isso virtualmente. E isso tem sido motivo de deixar muitas pessoas tristes, deprimidas, sofrendo, porque não consegue ter esse toque, esse afago. Já que nós não podemos abraçar o outro, vamos nos abraçar, vamos fazer o exercício de nos mimarmos, de nos acolhermos, de nos acariciarmos, como se nós estivéssemos abraçando e acariciando o outro. E aproveitar esse momento para mudar os nossos pensamentos. Ao invés de ficarmos pensando nas coisas negativas, nos nossos pontos fracos, naquilo que não gostamos em nós, vamos pensar o quanto somos maravilhosos, o quanto somos dignos de nós mesmos, o quanto nos amamos, o quanto nós nos queremos bem. Se abrace, se acaricie, veja o quanto você é bonita, o quanto a sua pele é macia, o quanto você é saudável, o quanto você se ama. Você fará esse exercício 3 vezes por semana e veja no final da semana o quanto isso lhe ajudou. Experimente! Casa de Paolo, o melhor galeto do Brasil. E uma sequência de dar água na boca. A tradicional e insuperável sopa de capelete, carnes macias e suculentas, saladas, polenta, petiscos deliciosos e uma carta de vinhos com o que há de melhor na terra do vinho. Atendimento de primeira e nestes tempos de pandemia fica aberta das 11h30 da manhã até às 11 da noite. Casa de Paolo. 2 endereços no Vale dos Vinhedos. Em Bento Gonçalves, rodovia BR-470, quilômetro 217, ao lado da Pipa Pórtico. Ligue 54 3453 1099. WhatsApp 54 99975 2573. Em Garibaldi, BR-470, quilômetro 221,6, no Castelo Benvenuti. Informações 54 3463 8505. Ela e eu temos uma gata angorá. Kitty é o nome dela. 2 vezes por ano, a pelagem longa e o calor causam desconforto. É hora da Pet Mais. Um autêntico spa para os pets. Com o carinho, cuidados e dedicação da tia Márcia,
Nossa Kitty, que estava assim, ficou assim. Pet Mais é a pet do seu bairro. Rações, medicações, acessórios, rações a granel, teleentrega e aqui perto de casa, na rua Jerônimo de Ornelas 341, banho, tosa e atendimento veterinário. E mais 2 endereços. No bairro Santana, Rua São Luís 883. E no Menino Deus, Avenida Érico Veríssimo 838. Para o gato ou cachorro que a gente ama, não basta o melhor. É preciso Pet Mais. Agora, justamente agora que eu penso ir embora, você me sorri. Passou a noite inteira com seu amor do lado, fingiu um bocado, mas hoje em dia os amores são assim. E ele foi embora, nem faz uma hora, pensando quem sabe nos beijos que você lhe deu. Tolo, pensou que beijar sua boca foi consolo, despertou o instinto da fêmea que agora quer se deixar abater, se sentir caçada, dominada até desfalecer. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu, pois é. Agora entendo o sorriso, ele é que não entendeu. Se não fez amor com você, faço eu.